gente, mais um dia de honra aqui para todos nós, tá? Estamos recebendo a Marina Helena, que vai ser a nossa pré-candidata do Novo. Mas olha, um prazer muito grande te receber aqui. Nós já tivemos a nossa conversa inicial. Você demonstrou ser uma pessoa assim, super articulada, que conhece bastante. Claro, já também fez vários serviços aqui para o nosso país, nosso dia a dia. E achamos que você assim, vai ter uma oportunidade muito grande de se apresentar e de mostrar aquilo que você é, aquilo que você conhece e aquilo que eventualmente você pode servir à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. Obrigado, querida. Que bom que você está aqui conosco. Por favor. Eu sou uma fazedora, FB, desde que eu me entendo por gente. Então, eu tive esse convite, né, do partido para ser pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Talvez a maior honra que eu podia receber dentro da política. Eu sou uma pessoa... Há 4 anos eu me dedico, de fato, a melhorar minha cidade, o meu país. E fui até, de certa forma, surpreendida. Eu sabia que o meu nome era um dos nomes cogitados pelo partido aqui para a cidade de São Paulo. Eu fiz um plano de governo para a cidade nas últimas eleições municipais, então tive o prazer aí de trabalhar com mais de 100 voluntários de diversas áreas e ouvir inúmeras pessoas, desde a população mesmo até secretários de diversas pastas, pessoas de diversas áreas, e vi ali um sonho de cidade, né, que foi construído. E então, quando me chegou o convite, foi muito interessante, porque eu descobri que eu estava grávida no mesmo momento. Então eu fiquei de pensar, e obviamente, porque para dar uma resposta eu precisava conversar com a minha família, e 3 dias depois eu descobri que eu estava grávida. E eu avisei, né, para o partido que eu estava na situação, e aí eles perguntaram para mim, e daí? Eu adorei essa pergunta. Eu falei, realmente, e daí, né? Eu acho que não muda em nada o meu propósito. Acho que isso só me faz ter mais e mais vontade de fazer uma cidade em que meus filhos tenham orgulho de viver, e queiram ficar aqui, e de alguma maneira também serem cidadãos melhores e contribuir, né? Porque eu acho que a gente precisa muito disso. Então, o que me trouxe para a política, eu acho que foi essa sensação, uma vontade de como uma cidadã, uma pessoa, fazer a diferença na minha comunidade, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas ela não começou daqui, né? Claro. Então, eu vejo que essa vontade forte de fazer dar certo é o que mais me move. Então foi uma honra grande e aqui estou. Que bom, para nós é uma delícia estar recebendo você aqui. Já que você está nesse embalo, aproveita e já conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Eu passei a minha infância em São Luís do Maranhão. Eu nasci em Brasília com 3 anos de idade. A minha mãe se mudou para São Luís. E lá eu vivi dos meus 3 aos 13 anos de idade. Eu vivi numa periferia do Maranhão, que é o estado hoje mais pobre, né, mais carente do Brasil, que tem os piores índices de renda, de IDH. E vivi uma realidade muito diferente da que eu vivo hoje. Então, faltava luz, faltava água, tinha que carregar balde de água, tinha que se virar. Desde muito cedo eu cuidei dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, parte de mãe, que são... eu brinco que foram meus primeiros filhos. Um deles adotado, são grandes paixões na minha vida, e eu tive que ajudar muito desde cedo. Então, a gente andava de ônibus, eu levava todo mundo, isso com 13 anos, né? Era aquela escadinha, 9... 5, e assim vai. Então, levava todo mundo. E com 13 anos, eu sofri um abuso e fugi de casa. Eu fui para casa, meu pai morava em Brasília, eu fui para casa dele. Não contei o que tinha acontecido, mas avisei que não ia voltar mais. E assim, ali as portas se abriram para mim. Eu tive acesso a uma educação de qualidade, agarrei isso com unhas e dentes. Estudei muito, trabalhei muito também. Comecei a trabalhar antes ainda de entrar na faculdade, então eu trabalhei com contabilidade,
posto de gasolina, trabalhei em loja de cosméticos, fiz de tudo um pouco, trabalhei com muita pesquisa quando eu entrei na universidade. E com isso eu consegui, de alguma maneira, mudar a vida dos meus irmãos também, que era uma vontade grande que eu tinha. Então, eu consegui pagar boas escolas. Assim que eu me mudei, em 2014, quando eu terminei o mestrado, eu vim para São Paulo. Eu vim em busca de oportunidade mesmo para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, eu vim ser economista no mercado financeiro, onde eu trabalhei durante 14 anos. Trouxe todos os meus irmãos para morar aqui. Estão todos agora em Jundiaí, tá todos bem. E eu tive uma carreira de muito sucesso, muito mais do que eu podia imaginar na minha infância, muito mais. E quando a minha filha nasceu, eu fiquei me perguntando, e aí? Eu senti muita falta de legado, sabe? E eu tinha certeza que a vida que ela ia ter era muito diferente da que eu tinha. E eu vi também que de muitas das coisas que eu vivenciei continuam a ser a grande realidade da maioria dos brasileiros. Então, infelizmente, como economista, eu constato com muita, muita, muita tristeza que desde que eu nasci, eu tenho 43 anos, o Brasil não cresceu praticamente nada. Nossa renda média, ela cresceu, sei lá, 0,6% ao ano. Gente, só para ter uma ideia, para a gente dobrar a nossa renda, que é baixa, demoraria mais de 100 anos. E eu vi, como economista, o mundo fazendo esse processo de maneira muito rápida. O mundo dobrou em 30. Então, olha como a gente ficou para trás, né? Quando a gente pensa que aquilo que demorou para o mundo fazer em 30 anos, a gente vai demorar mais de um século, são gerações que se perderam. Então, eu senti isso como se aquela realidade fosse a realidade da maioria das pessoas que se sentem, além de tudo, paradas no tempo e nada está acontecendo. E aí eu comecei a analisar qual foi o motivo, né, de tudo isso e vi que tem tudo a ver com gestão pública. Então, em 2019, eu recebi um convite do ministro Paulo Guedes, com quem eu tinha trabalhado na iniciativa privada para ir para Brasília. Fui diretora de desestatização lá no Ministério da Economia, vi muito de perto como funciona a máquina pública e, infelizmente, a disfunção que a gente tem de ter um dos maiores gastos públicos do mundo. A gente gasta praticamente 40% de tudo aquilo que a gente produz, o setor público hoje gasta, mas isso não se reflete na vida e no dia a dia do cidadão. Então, a gente está entre os piores países do mundo em termos de criminalidade, a gente sabe que a saúde deixa a desejar, em termos de educação, a gente está sempre entre os piores países do mundo também. Então, como é que pode tanto recurso ser usado e não chegar nas pessoas? Eu voltei, entrei para a política, fiz um plano de governo para a cidade de São Paulo, fui candidata a deputada e agora estou nesse que eu acho que é o maior desafio da minha vida e, se tudo der certo, vou poder ajudar aí a cuidar de mais de 11 milhões de pessoas. É o maior desafio político seu. Sem dúvida. Sua vida, né? Você falou uma coisa aí que eu, assim, às vezes eu tenho curiosidade de entender. E você que teve a oportunidade de estar em Brasília deve ter tido isso muito de perto. Você acha que o problema nosso... A gente já estava conversando ali fora e a gente estava batendo um papo assim, dizendo que o problema do Brasil não é a gestão, são os gestores, né? Mas acho que tem um aspecto que antecede isso, que é o aspecto político, como você bem colocou. Então, você acha que o problema, você que viu lá, é o gestor público ou é o político? Não tenho dúvida que é o político, por isso que eu migrei. Tinha gente incrível, assim, eu nunca trabalhei com tantos técnicos incríveis. Bom. E eu vou ser bem sincera, nunca vi um time tão capacitado como aquele que eu descobri no governo federal, assim, eram pessoas brilhantes lá, e que já estavam lá. Mas eu vou dar um exemplo. Os problemas do Brasil e as suas soluções, eles são muito conhecidos. Por quê? Porque a gente não precisa inventar a roda, é só copiar. O município pode copiar outros municípios, você pode copiar a experiência internacional. O que precisa ser feito é muito claro. E a maioria dos técnicos, dos bons técnicos, chegam nessa solução e colocam ali. O problema é que quando chega na classe política, com uma vírgula, você desmonta tudo aquilo. Então, para mim, isso ficou muito claro. A gente precisa mudar as pessoas que estão com a caneta na mão.
para que elas não mudem essas vírgulas, para que a gente consiga, de fato, implementar boas ideias e ter uma boa gestão pública. Então, isso foi o que me motivou a sair de um cargo técnico e ir para a política. Depois disso, ao longo desses 4 anos, eu tive convites, né, para voltar para cargos técnicos e ajudar de uma outra maneira. E eu decidi não fazê-lo porque eu sinto que faltam pessoas com essa vontade, né, na política. Então, eu descobri que aqui eu vou fazer mais diferença. Pois é. Saúde, educação, segurança. Sempre que a gente faz alguma pesquisa eleitoral, ou pré-eleitoral, esses temas sempre surgem. Primeiro, segundo, terceiro, segundo, primeiro, mas são sempre esses 3. Normalmente, depois da eleição, são exatamente os 3 temas que são esquecidos. Uhum. Então, eu queria que você fizesse um pouquinho uma interpretação disso e como é que você vai fazer para não esquecer depois que você virar nossa prefeita. Não, perfeito. Para mim, são as funções básicas do Estado. Né? A gente falou um pouco, quando eu começo, para mim, segurança está na base de tudo, porque quando as pessoas se reuniram e decidiram que fazia sentido ter um Estado, o motivo ali era exatamente para que os mais fortes não subjugassem os mais fracos. Então, houve uma decisão de dar o monopólio do poder da força para o Estado, para um governo, para que pudesse ali ter uma proteção e cada um poder viver a sua vida e ir atrás dos seus sonhos. Né? Se você não tem isso, então isso para mim é uma questão básica na sociedade. Então, tinha que ser o ponto número 1. Infelizmente, aqui em São Paulo, o que a gente vê? A gente vê que o município de São Paulo hoje gasta menos de 1% de tudo aquilo que ele arrecada com segurança. Então, é 0,8%. A gente não gasta nada. Então, assim, eu não acredito que, se isso é prioridade, você possa fazer isso. E a sensação de insegurança está muito alta. Não são a questão de você andar na rua e sentir que porque você não pode pegar o celular, vocês estão aqui, todo mundo passa por isso. É um crime contra aquilo que você pode fazer. As pessoas, elas têm o direito de sair daqui e falar com seus filhos, não fazer um vídeo, de saber como é que tá, de assistir uma novela, de ver qualquer coisa. Então, é uma coisa básica, é o seu mecanismo de trabalho. Você vai muitas vezes daqui para lá trabalhando e já quer ir resolvendo os problemas. Mas não dá. Você agora tem que botar num cofre forte, não andar, porque ninguém pode andar. Para mim, isso é uma afronta muito grande. E tem muito a ver com essa certeza de impunidade, que hoje no Brasil, o que a gente está vivendo, não é mais uma sensação de impunidade, é uma certeza de impunidade. Eu acho que isso traz problemas graves. Então, para mim, é fundamental. Quando a gente fala de saúde e educação, a mesma coisa, são funções básicas do Estado. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu levei um susto, porque a gente começou a mapear as estatais e diziam que eram um pouco mais de 100. E aí a gente descobriu que existiam participação em mais de 700 empresas, onde a gente indicava conselheiros, onde a gente indicava diretores, só no governo federal, gente. Sem falar nos estaduais, nos municipais, etc. Então, assim, um governo que se mete em tanta coisa, ele não vai cuidar daquilo que é prioritário, entendeu, FB? Que é o que acontece hoje. Tem um dado para mim que foi um dos mais chocantes que eu já vi. Metade de todos os recursos, quando a gente pega todos os impostos e o que volta para a sociedade, metade de tudo isso vai para os 20% mais ricos da população. 5% vai para os 20% mais pobres. Então, infelizmente, a gente tem esse Estado que se diz em busca de justiça social, que está em busca de trabalhar com aqueles que mais precisam, mas na realidade não é isso. Na realidade, se transformou numa grande máquina de privilégios. E eu vejo no município exatamente aquela oportunidade de você cuidar disso. É onde você está cuidando da segurança no nível básico, onde você cuida da saúde. A gente conversou bastante sobre isso, a questão da prevenção, que é o coração da saúde. É o coração da saúde. Para mim, uma das coisas que mais me chocou é saber, São Paulo, gente, dentre os 5.700 municípios, tem mais de 2.000 municípios na nossa frente quando se fala de mortalidade infantil. A gente tem mais de, 3.000 municípios quando a gente fala de questões básicas como diarreia. Por que isso? Porque a gente não cuida da prevenção. A gente não está fazendo o
básico. Então, a questão de cobertura de médico da família, que é uma cobertura ainda baixa no município. Então, quando a gente está falando, você tem ali, de fato, um poder de fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque quando ela chega lá no hospital, né, muita coisa podia ter sido feita antes, e isso tudo só pode ser feito dentro do município. Outra coisa que me chama muita atenção é tecnologia. A gente tem uma capacidade aí de inovar nesse setor que é inacreditável. Isso pode ajudar muito a você poder atender muito mais gente. Então, hoje, tudo, esse mesmo celular que a gente tem medo de ser roubado na rua, ali você pode fazer uma consulta por telemedicina, né, uma primeira consulta, uma primeira triagem. Ali podem estar todos os seus dados. Você fez um exame, você pode receber ele direto no seu celular, não precisar ir lá buscar. Eu vi um dado de que cerca de 30% dos exames nunca são nem recolhidos. As pessoas nunca vão saber qual que é o resultado, porque ela teve que se deslocar para ir fazer o exame, depois ela tem que se deslocar para buscar esse exame. Então, por que não vai direto para o médico que pediu esse exame, né? E ali você já encaminha um retorno. Então, tudo isso são coisas que eu vejo como muito simples. Isso tudo está na mão do município. Isso não está nas outras esferas de governo. Educação para mim é assim, mudou minha vida, foi o que mudou a minha vida, eu acredito muito nisso. Eu falo que tem uma bandeira forte que vai muito além de educação, que é a proteção à criança, porque eu vejo que o cuidado da criança começa na barriga da mãe. Eu tô grávida e a gente tem que ter um acompanhamento pré-natal muito, do início ao fim da gravidez. Isso faz toda a diferença. Depois a gente tem que ter o acompanhamento parental das mães, ensinar aquilo ali, ajudar em todo aquele cuidado básico de kits de higiene, de alimentação, e aí você vai indo. A questão toda dos conselhos tutelares, a gente tem aí um monte de criança, infelizmente, morando na rua, em situações complicadas, que passam por todo tipo de violência. Eu já fui vítima de violência, eu sei o que isso significa, e a gente precisa que o Estado dê conta disso. Então, são as pessoas mais vulneráveis e não tem ninguém ali. Então, acho que isso é fundamental. E aí, depois, quando a gente fala de creche para escola, de fato, isso aí ser focado em dar uma oportunidade para que essas crianças tenham um outro futuro. Eu vejo que hoje tem uma coisa muito triste, que assim, os pais veem a escola como lugar para deixar os filhos para irem trabalhar. Eles não veem aquilo como uma forma de mudar a vida daquela criança. E tem essa ideia dentro do setor público de quem trata isso, que assim, que eu acho que é a que mata todo tipo de expectativa de mobilidade social. Que é achar assim, não, essa criança, se ela veio de uma comunidade pobre, é diferente, ela não tem condição de alcançar outro patamar. Isso está completamente errado. Em qualquer país que realmente cresceu, o investimento em educação foi fundamental. Só que a gente investe muito mal. E uma das coisas principais para que o investimento de fato funcione é você ter altas expectativas sobre o que essas crianças podem realizar. Eu tenho altíssima expectativa sobre o que essas crianças podem realizar, e eu acho que a gente tem que mudar o setor público para dar esse meios de que realmente seja uma forma de transformar sua vida e sua realidade. Concordo bastante com você. Vamos falar um pouquinho sobre desigualdade social? A gente anda hoje na nossa cidade, além dos buracos, né, que já fazem parte da nossa paisagem, e creio que logo a gente vai estar mais parecido com a Lua do que com qualquer outra coisa. A gente vê também uma cena pungente no dia a dia. Pessoas, irmãos, famílias, jovens, crianças, morando na rua, sem nenhum apoio social, aparentemente, né? Sem moradia, sem um teto, sem uma situação para viver. Como é que você, que teve tantas oportunidades e disse que essas oportunidades são em cima de um tripé, que tem a ver com a educação, com a capacidade de você estar num bom lar, aproveitando tudo isso, como é que você vê, primeiro, essa situação? E segundo, quais que são as soluções que você vislumbra para isso numa sociedade como a nossa, que é tão individualista? Não, perfeito. Eu acho que
isso piorou muito com a pandemia e com a crise econômica que veio daí. Então, a gente sabe que São Paulo, muitos negócios fecharam, né? A gente tem uma cidade em que os serviços são muito fortes, a parte toda de comércio, tudo isso. Então, a gente viu que isso teve um efeito grande que levou essas pessoas para a rua. Então, a gente primeiro tem que separar o que daquilo ali é estrutural, e tem questões estruturais, por exemplo, a questão da Cracolândia e outras são questões estruturais, que a gente pode tratar aqui também. E tem outras questões que são conjunturais, que são questões adversas que vieram de uma crise. Essas pessoas, elas tinham um lugar antes, elas tinham trabalho antes, né? Com isso, elas tinham onde viver e, de repente, elas se viram numa situação muito distinta daquelas. Então, isso que é conjuntural, a gente só consegue resolver com uma dinâmica melhor do município. A gente tem hoje o Novo, né? Eu sou do Partido Novo, e o Novo tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, né? O Adriano Silva, ele tem 92% de aprovação, 92%. E o município lá cresceu cerca de 10% ao ano, desde que ele assumiu, ou seja, a níveis... E o que ele fez? Ele destravou. Então, ele fez um ambiente muito bom para quem quer gerar emprego, para quem quer produzir. Isso faz com que eles hoje estejam no recorde de menor desemprego de todos os tempos, e está difícil atrair mão de obra. Então, eu vejo que um problema grande disso, e aí você anda pelas ruas e não tem morador de rua. Então, as pessoas têm oportunidade, elas têm muita oportunidade. Então, eu vejo que a minha situação mudou com oportunidade. Né? Então, eu vejo que a gente precisa ter uma economia dinâmica. São Paulo é conhecido como a locomotiva do Brasil. Eu vim para São Paulo em busca de oportunidade. Quantos de vocês vieram para essa cidade em busca de oportunidade? A gente tem pessoas do Brasil inteiro que vieram para cá, do mundo inteiro que vem aqui trabalhar. Então, essa questão do trabalho é algo muito forte para nossa cidade. A gente precisa endereçar isso. Eu tenho algumas coisas que eu vejo que estão erradas, né, em relação a isso. Uma delas a gente tem um aumento muito forte de impostos nos últimos anos. Nesses 2 anos, agora, a gente teve um aumento de impostos de arrecadação do município de 19% descontado da inflação, num período em que a renda do paulistano caiu. Olha que aumento absurdo de carga a gente teve. 19% em termos reais, e a renda do paulistano caiu. Ou seja, é um estado que pesa. Um estado como esse é difícil de você estimular o empreendedorismo, estimular o trabalho. Outro fator que chama muito atenção, tem um mapa do governo federal com 27 capitais. E São Paulo é a 24ª, só tem outras 3 abaixo da gente, quando a gente pensa também no Distrito Federal, né? Os 26 estados, mais Distrito Federal, em termos de liberdade econômica. Ou seja, a gente é uma das capitais com menor liberdade econômica. O que significa esse índice de liberdade econômica? São aqueles pequenos empreendedores mesmo que não precisam de alvará para funcionar, porque eles não colocam em risco a sociedade. Então, por exemplo, você vai fazer um shopping center, um hospital, você tem que pensar na questão do trânsito, né? Tem várias coisas para você levar em consideração, mas quando você está querendo abrir um pequeno negócio, uma manicure, alguma coisa, né, para começar ali a ganhar dinheiro, a mudar da vida, tem inúmeros estados que estão muito na nossa frente, e a gente ficou muito para trás. Muitos municípios que estão dando um show nesse sentido, Joinville é um deles, e São Paulo optou por vetar tudo. Nosso prefeito optou por vetar essa lei aqui, que facilitaria muito o empreendedorismo. Então, eu vejo que uma questão fundamental quando a gente fala de moradores de rua é essa questão que é dar um impulso para a economia, para que essas pessoas sejam trazidas de volta para o mercado de trabalho. Aí a gente tem questões mais estruturais, que são pessoas que estão aí há bastante tempo, que são usuários de droga. Aí a gente está falando de coisas que perpassam outras áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da Cracolândia, a gente está falando de um problema grave que já tem décadas no Brasil, mas que outros países e outras cidades lidaram com ele bem. Tiveram outros que lidaram muito mal, mas a gente viu que tem. E o que de fato funciona? Funciona uma coisa coordenada, que você tem que ter segurança, que é muito importante. A gente tem um tráfico de drogas que hoje está ali, vende para essas pessoas a céu aberto, embaixo do nosso nariz, e a gente tá ok com isso? Como Estado, é um verdadeiro absurdo. Então, é uma questão grave, sim, de segurança pública. É uma questão de saúde.
A gente sabe que cerca de 40% das pessoas que estão ali estão há mais de 10 anos. Então, nesse caso, eu acho que a gente deveria, sim, falar de internação compulsória. Não é uma decisão do prefeito, mas a gente pode ajudar com a comunidade médica a questão de laudos, como tratar isso. É importante, essas pessoas estão há muito tempo. Tem a questão da vacina, né, que eu acho que é uma coisa que está aí, que tira os efeitos do crack e da cocaína, que pode ser utilizada também. Então, tem uma questão de saúde importante. E tem uma questão, de fato, de você dar oportunidade para essas pessoas. Então, a gente tem que ter um lugar para elas irem, sem dúvida nenhuma. A assistência social é fundamental. Vamos olhar onde é que estão, onde que está acontecendo, onde essas pessoas, porque existem hoje, a prefeitura tem muitos abrigos, né? Tem lugares para essas pessoas irem. Por que elas não estão indo para lá? O que está faltando? Será que é porque as famílias não conseguem ficar juntas? Será que é porque não dá para levar o seu animal de estimação? Será que o que está acontecendo que faça com que elas não utilizem isso que já existe, né? Então, a gente precisa ajudar. E também ter uma participação forte, eu acho que isso é fundamental da sociedade. Então, buscar a sociedade para resolver esse problema, eu acho que é algo também bastante importante. A gente tem várias organizações sociais sem fins lucrativos, a gente tem igrejas, a gente tem vários entes que cuidam dessas pessoas. Eu acho que a gente precisa começar a conscientizar para quê? Gente, eu vejo nas cidades, por exemplo, em Santa Catarina, no sul do país, lugares que a gente vê uma diminuição muito grande de moradores de rua, um trabalho feito junto com a sociedade civil foi: evite dar dinheiro no sinal, evite distribuir cobertores, alimentação nas ruas. Para isso, utilizem as suas estruturas e as estruturas da prefeitura. Com isso, você vai criando um senso de sociedade, um senso de atrair essas pessoas, de dignidade mesmo, porque, numa boa, ninguém quer morar na rua, não tem dignidade nenhuma em viver ali. Ali não é o lugar que você tem que estar. Então, você precisa acolher mesmo. Então, o que está faltando para acolher? Como é que a gente pode melhorar essas estruturas e como é que a gente pode trazer também a sociedade para ajudar nisso? Contactar as famílias, essas pessoas não estão mais, elas têm família. Por que a família não está ali mais, né? O que aconteceu que rompeu esses vínculos? Então, a gente precisa dar esse trabalho, que aí é um trabalho mais individualizado e que precisa acontecer. Muito bom, Marina. Bom, como a gente tinha convencionado, ou pelo menos o João que está aqui, né, disse que você tem um próximo compromisso, eu queria, assim dizer, primeiro para você que foi uma experiência muito boa. Estamos juntos, viu? Espero que a gente tenha oportunidade em outros momentos. Mas eu queria, daquilo que você falou, lembrar de duas. Você já tem aluna e vai ter o Soli. Ainda não tem nome. Né? Se for esse, você me dá o crédito. Mas o Padre Vieira dizia que o importante na vida não era deixar passos, mas deixar pegadas. Perfeito. E pensando exatamente nos seus filhos, e nós paulistas, brasileiros, quais são as pegadas que você quer deixar para todos nós e para sua família? Eu acho que a gente não é nada sozinho, né? O primeiro núcleo é a família, depois é a nossa comunidade. Então, eu gostaria de deixar nessa minha jornada, conseguir despertar em mais e mais pessoas essa vontade de entender que é isso, a gente não vai fazer nada sozinho, tudo depende de um grande time. A gente precisa mobilizar a sociedade, a gente precisa das pessoas envolvidas. Eu sinto isso, FB, quando eu entrei para a política, até eu nunca vou esquecer, 2016 foi meu primeiro voto consciente. Eu fui atrás do meu vereador, eu fui atrás, até então eu decidia na última hora, eu perguntava para as pessoas quem elas iam votar e ali eu tomava a minha decisão. Então imagina, isso eu fiz e quem iria imaginar que em 2019 eu estaria trabalhando em Brasília, minha filha de 2 anos e meio pegando a ponte aérea e longe da minha família. Quem iria imaginar que eu entraria para a política? E eu entrei porque é isso, eu vi como um chamado mesmo de fazer uma diferença, de deixar um legado. Então, a minha pegada, eu gostaria que fosse essa, de trazer pessoas, mobilizar pessoas para a importância que é da gente participar. Porque aí o mundo muda, não tenho dúvida que o mundo muda, mas a gente precisa estar em equipe, a gente precisa de um grande time para fazer isso acontecer. Então,
É isso, tá bom. Obrigado, querida. Foi ótimo. Viu? Um prazer.